Graça e paz para todo mundo. A partir de agora, Pod Luz Cast. Esse é o programa que vai impactar a sua vida, sua alma, sua casa, sua família. Estamos juntos a partir de agora e meu convidado de hoje é um irmãozão das antigas, né? Eu não vou dizer muito das antigas não, para não entregar a idade, mas é um irmãozão que tem um carinho muito grande. Muito tempo a gente já fizemos cruzadas, congresso de jovens e por aí vai. A primeira canção que eu toquei no rádio, ele vai cantar hoje, vai abrir e abrilhantar, né, esse programa para você que está em casa, para você compartilhar, para você curtir, mas principalmente para você sentir de perto um pouquinho, né, da presença do Rei Jesus. E meu convidado é Eli de Jesus. Tua graça, teu poder, enchei minha alma. Hoje e sempre o meu ser vou te ofertar. Tudo aqui se torna novo quando a alma pode a Deus glorificar. Tua graça, teu poder, enchei minha alma. Hoje e sempre o meu ser vou te ofertar. Tudo aqui se torna novo quando a alma pode a Deus glorificar. El Shaddai poderoso, Criador suficiente desta vida. No jardim tu és a rosa de Saron, enquanto o mundo vive aí em confusão, nós te louvamos, autor da criação. El Shaddai poderoso, Criador suficiente desta vida. No jardim tu és a rosa de Saron, enquanto o mundo vive aí em confusão, nós te louvamos, autor da criação. Nós te louvamos, El Shaddai, te bendizemos, El Shaddai. Minha alegria se renova quando a ti venho louvar. Nós te louvamos, El Shaddai, te bendizemos, El Shaddai. Minha alegria se renova quando a ti venho louvar. El Shaddai. El Shaddai é a canção para você guardar no seu coração. Meu irmão Eli de Jesus, que alegria. Prazer demais ter você aqui. É um prazer para mim também estar com você. Rapaz, que alegria. Aliás, é sempre bom lhe encontrar. A gente só se encontra em eventos. A última vez que nós nos encontramos foi na marcha, né? Que aí Chagas estava cantando no palco e nós nos encontramos como plateia, né? Isso. Mas, rapaz, El Shaddai, como é que você conheceu essa canção? Rapaz, El Shaddai, ela tem uma história meio inusitada. Eu fui cantando um evento e ao meu lado sentou um jovem, muito jovem, ele devia ter uns 16 anos de idade. Esse rapaz sentou perto de mim e disse, irmão Eli, eu sou compositor e eu queria mostrar algumas músicas para você. E eu olhei para ele e eu fui preconceituoso, eu confesso. Quando eu vi ele, aquela idadezinha assim, eu digo, vai sair alguma coisa boa daí? E aí eu disse, eu todo desinteressado, eu disse, canta alguma coisa então.
que você fez? Aí ele cantou El Shaddai. Rapaz, quando ele cantou El Shaddai, eu chego a arregalei os olhos. E eu disse... Aí depois que ele cantou a música El Shaddai, aí eu perguntei, você tem alguma coisa desse nível aí? Ele tem. Eu digo, cante outra. Ele cantou, barreiras desabam. Ou seja, o camarada tinha 2 pérolas, né? E eu não sabia. E além do mais, para piorar a minha situação, eu ainda fiquei achando que ele não era capaz por conta da idade do moço. Então, essas 2 músicas, rapaz, elas são cantadas por mim até hoje. O pessoal pede que eu cante até hoje e eu digo sempre, comercialmente falando, foi o que levou o disco inteiro. Foi essas 2 canções. Além do título, né, que já era Hoje no Altar, que eu gravei. Isso foi em 1995. 95, bom. Então essas 3 músicas levaram o disco inteiro. Bom, muito bom, muito bom. Qual é o seu critério para escolher, antes de a gente bater aquele papo, né, eu tô aqui de lado de um amigo, então... Sim. Qual é o seu critério para você escolher uma canção? Rogério, quando eu vou escolher uma música, eu preciso que Deus fale comigo através dela. Eu preciso. Então, quando os olhos enchem de lágrima, quando eu sinto o braço arrepiando, aí eu tenho certeza que isso vai acontecer com as pessoas que vão me ouvir. Quando eu cantar elas, vai acontecer a mesma coisa com as pessoas. Então, o meu critério é esse. Eu preciso sentir a graça de Deus naquele momento. Entendeu? Para o nosso público do podcast, esse é o primeiro podcast cristão do estado do RN. Como é que nasceu Eli de Jesus no Evangelho? Você veio de berço? Conta um pouquinho da sua história, as pessoas precisam saber quem é Eli de Jesus. Os meus pais, eles já eram evangélicos quando eu nasci, então, consequentemente, eu nasci num lar evangélico, eu virei filho de crente, né? Filho de crente. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos de idade, eu comecei a cantar dentro de casa, cantar. E meu pai começou a perceber que eu cantava já entoado. E ele um dia chegou para mim e perguntou, você tem coragem de cantar na igreja? Eu digo, tenho. Então, eu já nasci no Evangelho. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu fui para um culto e eu senti vontade de aceitar Jesus. Não é interessante? Mesmo sendo filho de crente. Mesmo sendo da vida, até ali já era crente, já tinha nascido. E um culto, quando o pastor fez o convite, eu levantei a mão e fui lá para frente, aceitei Jesus. Na igreja de Mário Lira. Mário Lira. Mário Lira. Era ali por trás do Armazém Cacique. Isso. Aceitei Jesus com mais ou menos 10 anos de idade, sem meu pai, nem minha mãe dizer, você precisa ir lá. E por trás da Mário Lira foi onde eu fui criado, bairro das Quintas. Que coisa boa. Apesar que você cantou várias canções, você tem quantos trabalhos gravados? Rapaz, eu tenho... De disco? Eu acho que são 7. Acho que são 7. Teve o DVD também que a gente fez. E desse DVD também saiu o CD ao vivo. Eu acho que já incluindo o CD ao vivo são 7. Você tem várias canções e eu quero saber aqui algumas coisas, tipo testemunho, não só de estúdio, mas também de público. Sim. Qual foi a canção que você cantou dentro da igreja que era bênção de lá, vinha de lá para cá, ia daqui para lá e você disse, estou no caminho certo e Deus lhe moveu assim de uma forma tremenda? Antes de gravar ou não, depois que você gravou. Hoje no altar, indiscutivelmente. É mesmo? Hoje no altar, rapaz, eu recebo muito, hoje um pouco menos, mas eu já recebi muito testemunho dessa canção, muito, de crente comum a pastores, né, e algumas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, enquanto eu estava louvando a Deus com essa canção. Eu soube de uma vez eu fiz uma viagem um pouco longa, e eu cantei, e eu nem percebi na hora, quem me contou foi o irmão que estava comigo. Eu cantei numa igreja em Minas Gerais, eu acho que foi Juiz de Fora, eu acho, e eu fui convidado para cantar numa igreja tradicional, né? E enquanto eu estava cantando, segundo o irmão que me contou, que na hora eu não descobri isso, enquanto eu estava cantando Hoje no Altar, Jesus batizou o pastor, que era tradicional. Durante o hino. E aí o que aconteceu? O conselho foi e expulsou ele, porque não era a ideologia da igreja. Mas, rapaz, ele foi expulso. Como é
Você vai preparar para cantar ela, mas como é que você chegou até essa canção? Como foi que você achou? Essa canção... Ela é uma canção de Armando Filho. É, de Armando Filho. Quem primeiro gravou essa canção foi Leila Praxedes. Você lembra de Leila Praxedes? Sim. É da Paraíba. Vinil. Isso, vinil. Então, ela gravou essa canção quando eu era criança. Eu tinha o vinil. E eu sempre gostei dessa música. Desde que eu sou criança que eu gosto dessa música. Entendi. Então eu escutava o vinil de Leila Praxedes. E foi quem primeiro gravou. Ela gravou antes de Armando, antes de mim, tudo, logicamente. E eu escutava ela. Já gostava da canção. Quando eu resolvi gravar o disco, então eu já procurei Armando, eu já tinha a música certa. Eu disse, eu quero essa música aqui. E a gente nem se conhecia na época. Quando eu quis gravar essa canção, que procurei o Armando, a gente não se conhecia. Foi fácil ele ceder a canção? Foi de boa, tranquilo? Eu tava com a produtora e eu pedi pra ela, eu disse, olha, eu quero que você entre em contato com o cantor Armando Filho, eu quero essa canção aqui. Aí ela liga pra ele e aí ele perguntou assim, mas ele canta bem? Ele perguntou pra ela, ele canta bem? Canta, e tá, eu vou autorizar. Então ele autorizou e não cobrou nada e a música foi... quando as pessoas dizem assim, fazem pergunta pros cantores, digam uma música principal da sua carreira, eles sempre dizem assim, é muito difícil essa pergunta, para mim não é. É Hoje no Altar. Pois eu vou lhe contar um pequeno segredo. Ela é meu alimento espiritual hoje no altar, nos momentos mais difíceis, e canto ela até hoje nas igrejas. Coisa boa. Com o playback. E eu não só recebo testemunho das pessoas, como também tenho história minha com essa canção. Eu cantei na Assembleia de Deus de Extremóis, e Eliezer estava lá, deu um pinote que ele não tinha escutado ainda, a gente cantando ela. Mas foi assim, ela é meu alimento hoje. Hoje no altar é a única música que eu levo, não estou falando das outras que não seja, mas ela é a única música que eu vou recorrer a ela. E eu canto essa música desde 1995 e de vez em quando eu choro cantando ela. Eu choro. Eu canto ela chorando. Você vai cantar ela agora. Vamos lá, Hoje no Altar. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor, a Tua voz. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu só sei que nada sou sem o Teu Espírito Santo em mim. Sim, eu sei, nada sou sem o Teu Espírito em mim. Hoje aqui me ponho no Teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar.
reconheço que não sou meu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Eu quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Oh, meu Senhor, eu reconheço que não sou meu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Eu quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Neste mundo de trevas, usa-me, Senhor. Tenho que falar muita coisa dessa canção, não. É um carro-chefe para você que está em casa, que tem esse programa, que vai impactar a sua alma. Eu lhe falei, vai impactar a sua alma. Hoje no altar é uma canção que ela é antemporal e atende os requisitos. Quando você vai, ela é, na minha concepção, ela é uma oração. É isso mesmo? É uma oração. E uma coisa que eu percebo ao longo dos anos é que essa música, ela se encaixa em qualquer situação. Se você for para um velório, você pode cantar ela. Porque você no velório, ele está dizendo, estou aqui porque quero ouvir a tua voz. E num velório você aprende muita coisa. Você vê onde é que a vida termina, você vê a consequência das coisas, então faz você pensar. Então a canção, ela dá certo em casamento, porque tem o altar, tem uma cerimônia. Dá certo quando você está triste, quando você está alegre, quando você está angustiado, quando você está num culto de louvor, quando você está orando. Ela se encaixa em qualquer situação, essa canção. Eu uso ela para orar. Alguém às vezes manda, eu quero, ore, aí eu oro com ela. E uma coisa curiosa é que o pastor Armando me contou que essa canção ela foi composta numa simplicidade enorme. Ele disse que estava num seminário na década de 70, né? E aí ele é pastor presbiteriano e ele disse que foi para o seminário para ser pastor. Ele disse, olha, ali onde eu estava não tinha nem energia elétrica. Eu compus hoje no altar com um candeeiro em cima da mesa. E as pessoas não sabem o que vai acontecer com a música, né? Justamente. Tem algumas canções que essa é uma. Ela não é uma música comercial. Ela é uma música para mexer com pessoas, para transformar vidas, para reativar, principalmente a parte espiritual. E tem canções que Deus se utiliza dela mais do que outras para operar. Eu não sei que mistério envolve isso, não me pergunto que eu não sei dizer, mas tem umas que Deus opera mais, Deus fala mais frequentemente, entendeu? Essa canção, ela induz você ao quebrantamento. Então, quando você está quebrantado, a tendência é Deus operar mais, né? O relacionamento com Deus é o mais importante. Isso. Me diga uma coisa, você tem testemunhos? Agora vamos para a parte de gravações. Eu soube que você... Claro, gravou várias canções, mas eu soube de uma canção, e você conta isso em algumas igrejas, que quando eles estavam colocando o Beck inteiro começou a chorar, e isso. No dia do lançamento desse CD, eu estava lá, e você contou isso, para mim foi uma surpresa. E quando você gravou, e caiu todo mundo no choro, e você ficou torcendo para que ninguém parasse. E Deus, como me conta essa história aí? Isso aconteceu algumas vezes. E Tu És Tremendo, que está se referindo, né, a música Tu És Tremendo, que é da autoria de Eliezer Rodrigues. Aconteceu também com Cristo, Eu Creio em Ti. Aconteceu também com a música Yeshua. Então o vocal começou a chorar e Elcio teve que parar a gravação para
esperar eles terminarem. Mas é uma Teve que coisa... suspender. Às vezes o sobrenatural dentro das gravações, e aí quando vai para mixagem... E quando você está gravando, aquele ambiente é muito técnico. Ele não é propício para se sentir a graça de Deus, né? Porque para muito, fica o técnico parando, às vezes o maestro para, às vezes quem está dirigindo a voz para também, que você errou, carregou no sotaque, esqueceu um S. Então é muito técnico. Então isso não ajuda muito para você ficar... É diferente demais você estar na igreja, né? Você na igreja você está ali para adorar. E lá no estúdio você tem muitas interrupções. E mesmo assim, eles sentiram a graça de Deus nesse momento aí. Eu vejo, pelo menos ao tempo que a gente já trabalhou em programa de rádio, em diversas rádios, existem pessoas que cantam demais na igreja. E são usadas assim, mas quando vai para o estúdio, trava. Eu não sei explicar como isso acontece. Também. E eu não sei como isso acontece, que mistério é esse. Eu trabalho fazendo back vocal, mesmo antes de eu gravar qualquer coisa, eu já gravava com outros cantores, fazia back para outros cantores, posso citar alguns aqui. E a Chagas Sobril é um, né? Eu comecei... O primeiro disco de Chagas, que é aquele Não Há Quem Possa, eu fiz o back dele. A gente viajou para Recife, gravou lá. E depois disso eu gravei vários discos com ele, fazendo sempre back vocal. E eu trabalhei com outros cantores, Jerusa Barros, Chagas Sobril, já falei, Roberto Luna, Armando Filho, Vitorino Silva. Vitorino Silva eu nunca gravei com ele. Vitorino Silva, eu fiz parte eu era back por uma temporada das Cruzadas. Ele tem uma cruzada da Bernard Johnson, você deve lembrar, né? Teve uma na Zona Norte, com o Vitorino Silva, eu estava lá. E eu era responsável pelo back dele por um período, naquela cruzada. Mas nunca gravei com ele. Mas também era uma experiência extraordinária, né? Você fazer back para o Vitorino Silva. Não, e foi uma faculdade naquelas cruzadas, sim, porque ele fez uma coisa que me chamou a atenção na época, que ele disse: eu vou provar que Deus está aqui. Ele disse: todo mundo em silêncio, você só vai glorificar, você lembra disso? Você só vai glorificar se você sentir. O que aconteceu, que ele não saiu do palco, o glória a Deus, saiu lá de trás, aí veio como um mar, até chegar no palco, né? A graça de Deus, Rogério, é uma coisa inexplicável e muito interessante. Eu sempre converso com minha esposa sobre isso, e eu digo o seguinte, porque ela diz assim: eu choro sempre que eu lhe escuto cantar, desde que eu lhe conheço de 2005, que ela me conheceu em 2005. Ela disse: eu choro até hoje. Essa é a graça. Porque a graça de Deus, ela não depende de mim. Ela não depende de mim. A graça, ela é tão extraordinária que às vezes a minha voz está horrível. Eu tô com a voz cansada, às vezes eu já tive nódulo vocal, que eu tive que tratar um período muito longo. Porque nódulo e fenda e calo nas pregas vocais é uma coisa muito chata de você curar. Eu passei um período muito longo sem poder cantar direito, e eu continuei atendendo minhas agendas, viajando, continuei. Tinha hora que a voz falhava, cortava no grave, no agudo, não importava onde eu estava na região que eu estivesse, ela cortava, ficava muito pigarro, eu fazia muito tempo de aquecimento vocal para poder cantar uma ou duas músicas às vezes, e era um sofrimento, mas a graça de Deus estava lá. E acontecia a mesma coisa como se ela tivesse perfeita. Eu lembro dos congressos que eu lhe convidava, que você não cantava menos de 6, né? Às vezes a voz tá horrível, mas a graça encobre até os defeitos. Eu dizia, cada oportunidade, 2 canções, e os cabos diziam, outra de outra, outra de outra. E era uma coisa que Deus fazia. Deus era você e alguns cantores que eu convidava ali na Metodista, que eram... Que a gente ia muito. Né? Sobre a graça de Deus também, quando eu era adolescente, eu escutava muito... Vinha algumas profecias. Minha mãe era a irmã do Coque, né? Irmã Osana. Você lembra da irmã Osana, não é? Sim. Faz 3 anos que ela partiu. E ela tinha aquelas coleguinhas dela que eram do mesmo nível. Então eu escutava muito a voz de Deus. Deus falava muito comigo, Deus operava muito. E eu escutava muito profecia através dessas irmãs, dizendo: olha, quando você estiver cantando... E eu era jovenzinho, não tinha gravado nada. E dizia: eu vou libertar enquanto você estiver cantando. Eu vou curar enquanto você estiver cantando. Eu vou salvar, vou libertar. E eu não tinha nem a real noção do que era aquilo, do que significava essa fala, né? E depois, com o passar dos anos, eu comecei a ver o que significava essa profecia, que se cumpre até hoje. Então, a graça de Deus, ela, como eu disse, não depende de mim.
E às vezes, aconteceu algumas vezes de eu ir cantar doente, terminar o culto, as pessoas dizerem, ó, eu fui curado quando você cantava aí no tal. E eu voltar doente para casa. Jesus não me curava. Eu tenho uma alergia, eu tenho rinite. Rapaz, a rinite às vezes me maltrata muito. Se eu pegar uma gripe, a gripe vai embora e a rinite se aproveita, porque ela pega carona. Isso, aí já leva mais uns 15 dias me maltratando, é muito corticoide para eu voltar ao normal. Ficando dessa rinite. Eu peguei essa rinite, eu era adolescente. E às vezes eu vou cantar com ela atacada, assim, muito ruim. Termino o culto, pessoal, fui curado hoje. Aí eu volto pra cá, eu fui doente, voltei doente. Entende? Como as coisas de Deus são mas misteriosas. Isso. Mas a minha pergunta que eu fiz anteriormente, quando foi que Deus moveu com você? Porque uma coisa é você ver os testemunhos e é como um pregador. Ele prega, diz, a mensagem vai pra cá, mas também vem pra cá. Rogério. Mas o dia que você sentiu assim, que você disse, rapaz... Eu não sei o dia exato, mas eu sei o período. Quando eu era criança, eu comecei... Depois de Barulheira, eu fui para Central. Né? E eu era tão pequeno que o pastor botava em cima da cadeira, para que o pessoal pudesse me ver. E quando eu cantava, eu já via esse agir de Deus. E depois que eu cantava, eu ia correr no beco. Ou seja, Deus colocou a unção sobre minha vida sem depender nada de mim. Entendeu? Assim, tipo, você não tem mérito nenhum nisso. E algumas vezes, durante esse tempo todo, eu achei que eu tinha algum mérito nisso. Pela imaturidade de adolescente, eu achava, puxa vida, eu vou cantar essa música aqui, Deus vai fazer e acontecer. Aí não acontecia nada. E Deus falava comigo e dizia, para você ver que não é você. Não aconteceu nada, vai acontecer noutra que você nem esperava. E acontecia isso muitas vezes. Então, a graça de Deus, eu não sei assim, o momento exato assim, que comecei a sentir. Porque desde criança eu canto e desde criança acontecia um mover de Deus na vida das pessoas. Eu confesso que algumas vezes, como eu falei agora, eu achei que eu tinha algum mérito naquilo. Um dia eu fui cantar numa igreja, na Central, aliás, e eu cantei um hino que terminou o culto, o irmão chegou para mim e disse assim, nota 0 para você hoje. Irmão lá da Central. Nota 0 para você. E eu voltei para casa arrasado, com essa fala dele. Fiquei triste. Quando eu cheguei em casa, aquela palavra dele acabou comigo. E Deus falou dentro de mim assim, não lhe chamei para você ganhar nota, para cantar. Para você cantar e ganhar nota. Não lhe chamei para isso. Então, a partir desse dia, eu tive a consciência de que qual era o meu chamado real. O meu chamado real era louvar o Senhor. E o resto não era mais comigo. Entendeu? Muito bom, muito bom. Era a ideia de saber quando foi que Deus moveu com você... em experiência de alimentação espiritual, porque uma coisa é você pregar todo dia, outra coisa é você cantar todo dia, e tem dia que você vai arrasado. Isso. Aí nesse dia que você não espera, você está arrasado. Agora, algumas experiências que e eu aí tive, pronto, e aí é onde Deus lhe encheu. Eu já fui curado cantando, né? Eu já cantei com dores, já cantei muito doente e voltei bom para casa. Às vezes não volto, mas já aconteceu de eu voltar bom. Na música Yeshua, eu estava alguns dias doente. Eu estava com uma dor no peito tão grande que eu estava começando a ficar preocupado. Porque não passava com nada. Eu fui parando no pronto-socorro por conta dessa dor. E quando eu cheguei lá, o médico fez alguns exames e não detectou o que era. E passou uma medicação. Fiquei mais umas 2 horas esperando essa medicação fazer efeito. Não fez. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira eu ia cantar. E eu continuava com a dor. Eu já estava 1 semana com essa dor. E depois que eu fui medicado, voltei para casa doente do mesmo jeito. Era quinta-feira, como eu falei, na sexta eu ia cantar. Quando eu cheguei na igreja, a minha esposa foi comigo, ela muito preocupada. E de vez em quando eu sentei no púlpito, me colocaram lá, e de vez em quando ela fazia assim, e aí? E eu não estava bem. E eu lembrei que Jesus, eu recebi os testemunhos das pessoas, né? Eu digo, Jesus, você cura enquanto eu estou cantando, você cura as pessoas. E eu que estou precisando disso hoje. Eu estou precisando disso. E eu disse, Jesus, eu creio que quando eu cantar o primeiro hino hoje, eu vou ser curado aqui. Eu vou ser curado cantando ao Senhor. E aí eu cantei Yeshua. Foi o primeiro hino que eu cantei na noite. Rogério, à medida que eu ia cantando, aquela dor ia diminuindo. E estava quase insuportável. Quando eu usava o diafragma, doía mais ainda. E à medida que eu ia cantando Yeshua, a dor ia diminuindo. Quando eu dei a última nota, eu estava completamente curado. Voltei 100% curado naquela noite. Maravilha. Outra experiência muito marcante que eu nunca esqueço foi, eu fui cantar em uma igreja
E eu estava cantando e eu senti uma mão aqui nas minhas costas, assim. Sabe quando você coloca a mão no ombro de alguém assim? Eu senti. E aí eu pensei que o pastor queria falar alguma coisa no microfone. Eu afastei, saí para ele falar. E não era ninguém. Mas eu senti uma mão, literalmente uma mão. É como se eu chegar nas suas costas, colocar a minha mão assim, você sente meus dedos, não tem? Eu senti isso aí. E eu achei que o pastor queria falar. Eu cantei a primeira música, ia cantar a segunda, aí aconteceu isso. Aí eu afastei, o pastor quer falar alguma coisa. Não tinha ninguém atrás. Quando você não viu ninguém, você não caiu no choro, não? Com certeza. Pronto, são essas experiências que as pessoas só sabem se você contar. E você já entrou em muitas igrejas. Nunca contei isso. Que coisa boa, pelo menos a primeira vez. Então as pessoas precisam saber desse testemunho, dessa realidade, do ser humano, porque cantar todos os dias, tocar todos os dias, mas tem dia que até o músico, ele vai fadar, trabalhou o dia todo e vai tocar à noite na igreja, e aí ele se renova com essas coisas também, assim como você que leva essas canções maravilhosas. E eu tenho eu tenho outras experiências para contar. Se eu contar todas aqui, mas isso é importante. Vai dar 2 horas isso é importante. É importante. Próxima canção, como foi que você achou essa canção e que canção você vai cantar? Próxima canção, você pediu, Tu És Tremendo, né? Tu És Tremendo. Eu gosto muito de hinos que são oração, adoração, eu gosto de hino de conforto espiritual também, mas eu gosto mais de cantar de adoração. Que eu digo muito que são essas canções que Deus gosta de ouvir da gente. São as que dizem, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és santo. É isso que Deus quer ouvir da gente, né? E de vez em quando, não faz mal você cantar uma música de conforto espiritual, como Não Estás Só Nesse Deserto, há uma porta aberta para você, que na verdade esse hino é evangelístico, né? É evangelístico ele. Mas pode ser transformado num hino de conforto espiritual, ou então Não Desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Todos nós já fomos alentados algum dia por um hino desse. Mas eu prefiro hinos de adoração, oração, entrega. E essa canção você achou aonde? Essa canção quem me deu foi o Eliezer Rodrigues. Ele é o autor dela e ele disse, eu fiz uma música à sua cara. Aí me cedeu ela. Canto até hoje. Tu És Tremendo. Gravei em 1997. Vamos cantar? Vamos cantar. E fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tu és digno de ser louvado, o teu santo nome é belo e soberano, estrela da que ilumina os passos no caminho da minha vida. Te adoramos, ó Deus de Israel. Derrama o teu Espírito aqui neste lugar. Este lugar, nada me faltará. Tu és o meu pastor, tua graça me envolve de amor.
Debaixo de tuas asas me refugio, e quando clamo tu me dás ouvido. Bendito seja o nome de Jesus, que fez resplandecer em mim a sua luz. Tu és tremendo, Deus poderoso, a tua glória enche este lugar. Nada me faltará, tu és o meu pastor, tua graça me envolve de amor. Tu és tremendo, Deus poderoso, a tua glória enche este lugar. Nada me faltará, tu és o meu pastor, tua graça me envolve de amor. Tua graça me envolve de amor. Tua graça me envolve de amor. Tu és tremendo, é um Deus poderoso que está na sua vida, que está na nossa. Aqui hoje o clima é de adoração e a gente vai nesse clima conversando no Pod Luizcast com meu irmão Eli de Jesus. Amigo, Oi. Quem quer falar com você, liga para onde? Quem quer contratar, chamar, convidar, faz o quê? Liga para o irmão Abi. Irmão Abi, eu espero lembrar o número dele. 9426-7419. Muito bem. 9426-7419. Os lugares que Deus levou, porque a voz é uma coisa, tem canto que você não foi, que a voz chegou lá através de trabalho. Tem algum testemunho que eu acredito que você tem experiência nesse sentido, que você não esperava que estivesse nessa cidade? Você tem alguma história nesse sentido? De alguma viagem? De sua música, aonde você não foi, a música chegou. Sim. Nós fizemos uma live no período lá daquela pandemia e tinha testemunho de gente da Itália, de Portugal, dizendo, olha, eu estava, sei lá, triste, depressão, e Deus falou. Isso é muito importante. Nunca fui na Itália, nunca fui em Portugal. Um momento de pandemia, foi um momento de reflexão para todo mundo. Isso. E nós perdemos muitos entes queridos, amigos, pessoas chegadas, e os que sobreviveram, vamos dizer assim, tem muita coisa para fazer. E eu acredito que essa reflexão, ela deu uma pausa, principalmente naquelas pessoas que não tiveram, digamos assim, um sentimento mais do lado de Cristo. Sim. E como é que você vê essa mudança, pandemia, pós-pandemia, em relação à música e o trabalho que você faz? Olha, antes da pandemia, a gente não estava muito bem. Tem algumas coisas assim que eu como cristão, olhava e não via que não estava legal. E eu achei que depois da pandemia isso melhorava. Mas eu não estou vendo muita mudança, não, sabe? Eu acho, tipo, a gente não aprendeu o suficiente com aquele perrengue todo. Algumas coisas a gente podia ter melhorado. Eu acho isso. A minha concepção é porque nós somos descendentes do povo que andou no deserto, né? E aí teve o primeiro ar-condicionado no calor, que era a nuvem, e à noite tinha a primeira coluna de fogo, mas continuou querendo outros deuses. E aí, complicado. No final, só entrou 2. Mas hoje, com as canções, com aquilo que... Porque assim, eu sou um viciado em música, né? Então, sempre que eu posso,
eu estou ouvindo e procuro mais essa ala da adoração. E funciona. A música, não só Deus habita nos louvores, mas ela também cura. Sim, Ela liberta, sim, ela pega um vaso que tem bem pouquinho azeite e deixa ele sim, no sim, topo. sim. E às vezes, quando chegou a oportunidade de eu gravar, eu não queria gravar. Teve um político aqui no nosso estado que ofereceu, olha, eu pago tudo para você gravar, eu não quero não. Essa não aí, quero. essa eu não sabia. Não queria, eu não queria. Aí, inclusive, o meu irmão Eliezer gravou antes de mim. Esse político chegou para mim e trouxe a proposta, eu pago tudo para você, é só você dizer que quer. Eu disse, não, grave meu irmão. Aí ele, não, vamos dois, eu não grave ele. Aí ele atendeu pela minha insistência, pela minha negativa, ele aceitou. E gravou meu irmão antes de mim. E eu até ajudando a produção e tal, mas não quis gravar. E aí, um belo dia, eu congregava na Central nessa época, e um irmão chegou para mim e disse assim, eu fiz um voto a Deus, e eu sou da Petrobras, eu trabalho na Petrobras, e eu tenho um atrasado enorme para receber financeiro, e eu fiz um voto, porque não saía nunca esse dinheiro, e eu disse, se o senhor liberar esse dinheiro para mim, Jesus, eu gravo ali. Aí o dinheiro saiu, e eu vou ter que cumprir meu voto. Eu disse, irmão, você fez um voto para eu pagar? Não, aí eu acabei de dizer, faz o voto e não combinou comigo. Justamente. Eu já tinha negado o político, eu já tinha dito a ele que não queria. E eu neguei de tal forma que ele desistiu de mim. Aí esse irmão faz isso. E aí terminava o culto, Rogério, ele me procurava. Teve vezes que quando eu via ele, eu dizia, lá vem aquele irmão, eu fugia dele. E aí ele chegava para mim e dizia, ele começou a fazer pressão. Olha, eu estou sendo impedido de pagar meu voto porque você você está bloqueando. Eu digo, mas você não combinou comigo, eu dizia para ele. Porque tem algumas experiências, por exemplo, tem pessoas que têm chamado para ser pastor e os que não querem, eu acredito que são os mais usados em diversas áreas. Mas é assim que funciona. Mas eu já cantava. Isso. Então a minha ideia é continuar cantando sem esse vínculo de gravação. De gravar, Mas eu acho que Deus, acho não, eu tenho certeza, Deus fez um caminho através do político, você não entendeu, e aí através do voto aí foi Deus uma pressão. sem saída. Pronto, aí foi uma pressão psicológica. O irmão começou a botar a culpa em mim, dizer, eu não paguei meu voto por sua causa, ele dizia. Aí eu fiquei angustiado com aquilo e eu cedi por conta disso. Aí eu cedi. Então, graças a Deus você cedeu. Depois de algum tempo, eu comecei a receber testemunhos de outros estados e que eu não estava lá na hora que aconteceu, né? Então, aí Deus me fez entender, por isso que eu queria que você gravasse. Eu entendia na hora. É uma coisa interessante para você que está em casa, eu sempre falo isso, às vezes o cidadão, ele não quer ser pastor, e Deus escolheu. Na família, para escolher Davi não estava presente. E quando veio o primeiro, o profeta disse, é esse. Aí Deus disse, não, peraí, tenha calma, sem aparência. Quando acabou os filhos, aí perguntou o pai, e aí, cadê os filhos? Não, tem um pequenininho, vai buscar. Então Deus tem os seus caminhos e os seus meios para lhe usar. E você não pode correr. Infelizmente, você pode não querer, mas Deus vai lhe pegar. E você não pode correr, porque tem uma missão, uma coisa que só você pode fazer, não pode ser outra pessoa. Então, é preciso você entender esse chamado da parte de Cristo. E essas canções, Rogério, dificilmente eu tenho alguma canção que não tenha nenhum testemunho. Dificilmente. Das que eu mais canto, né? Dificilmente. Eu lembrei agora em Recife, uma senhora queria suicidar. Ela estava em casa, num prédio lá em cima, e ela ia pular. E ela disse que, eu acho que foi a vizinha, começou a tocar o hino Depende de Você. E disse, se ainda existe força para correr, corra. Se você não pode correr, ande. Se não pode correr de andar, arraste-se. Ela disse, e foi ali que Deus tocou em mim e eu desisti. Escutando, a vizinha começou a passar essa canção e ela desistiu de pular do prédio. Ela estava com uma depressão muito forte. Outra lá em Recife também, tem um hino que eu gravei, inclusive de Armando Filho, que eu canto pouco, inclusive, O Que Fazer? A música, o refrão dizer, não estás só, tu tens de Deus o amor a te envolver, milagres vai fazer, tudo vai mudar. E aí o hino começa assim, o que fazer nos momentos de tensão? Lembra dessa? Quando não se sabe como prosseguir, se esconder não é a solução. E aí
Quem me contou foi a filha da irmã que foi curada. Ela estava no Hospital da Restauração, em Recife, que é o Valfredo de lá. O Valfredo Gugel de lá é o Hospital da Restauração. E essa irmã estava internada lá, com câncer. E a filha todo dia ficava com ela. E ela disse, olha, todo dia eu cantava isso no ouvido dela, essa canção. Não estás só, tu tens de Deus o amor a te envolver, milagres vai fazer, tudo vai mudar dentro do teu ser, tudo vai mudar. Ela disse, todo dia eu cantava isso pra minha mãe, ela lá muito fraquinha, e eu chegava no ouvido dela e cantava essa música todinha. Ela disse. E um belo dia, ela disse, e ela já prostrada lá, só muito magrinha, e ela disse, e teve um dia que eu disse, mãe, eu vou aqui no restaurante que eu tô com fome, eu vou comer alguma coisa e volto já. Cantei a música no ouvido dela, essa mesma canção, ela disse, eu nunca cantava ouvido, era sempre essa. Aí eu fui lanchar. Quando eu voltei, ela estava sentada e pedindo comida. E Jesus tinha curado ela. E curou e levantou. Não era a melhora da morte, não. Jesus curou a mãe dela. Por isso que o seu chamado é um chamado especial. Eu tenho uma coisa que quando, pelo menos nas festas que nós organizamos, a gente tentava fazer o melhor. E eu ficava na lateral, porque eu não gostava muito de ficar no púlpito. Eu descia, ficava na lateral, porque não só eu adorava, sim, como também eu aproveitava. E a admiração das pessoas que eu particularmente gosto, eu vejo a unção nessas pessoas. Então, eu lhe trouxe aqui, não só pela amizade, mas pelo instrumento que você é de Deus, e a gente, independente disso aí, é aquela questão de ser fã, é uma covardia falar, mas ser um amigo, ser um irmão, e o carinho que eu tenho, faz com que eu convidasse. Mas você sendo usado, aí paga qualquer visita, qualquer senha, qualquer coisa em relação... Glória a Deus. Você é muito gentil. Mas é uma realidade. Porque você, como instrumento, eu lhe considero como uma harpa, né? E aí, quando toca o playback que você abre a boca, é uma harpa de Deus na vida das pessoas. Mas é importante eu frisar de novo, isso não tem a ver comigo. Sim, mas não tem mérito nenhum. Claro. Né? Todo mérito e toda a glória sempre vai ser de Deus. Já teve um momento, vou repetir, que eu achei que sim, mas hoje, pela minha maturidade, eu tenho plena consciência de que não. Sim. Às vezes, como eu disse, a voz estava só o farrapo, né? E Deus fazia a mesma coisa. Então, quando eu sentava, imediatamente, quando eu terminava aquele hino, que eu cantei assim, todo que ele terminasse, para eu parar com aquele sofrimento vocal, e Deus operou do mesmo jeito. Então, quando eu sento, Rogério, eu escuto Deus falando comigo, é tipo assim, viu que você não tem nada a ver com isso? Sim. Quando eu falo da parte de você ser um instrumento, é que existe uma canção com vários cantores, mas eu só gosto desse. É porque a graça de Deus, todo cantor, todo ministro de louvor, quem ministra, quem canta, quem toca, precisa ter. Ele precisa buscar, né? Porque cantar bem, rapaz, olha, eu vou cantar nos lugares e geralmente eles botam os cantores locais para cantar antes de mim. Tem cantores muito melhores que eu. Eles fazem coisas que eu digo, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso aí. Nunca vou conseguir. Mas você não basta você só cantar bem. Você precisa cantar bem e ter a graça. Agora, acontece uma coisa interessante comigo. Toda vez que eu vou cantar, Rogério, eu acordo de madrugada sem eu querer. Toda vez que eu vou cantar. Por exemplo, amanhã eu não canto. Eu não acordo hoje, você acredita? Hoje, a madrugada de hoje eu não acordo, porque amanhã eu não canto. É uma coisa impressionante. Se eu for cantar sexta, sábado, domingo, eu acordo. Sexta, de madrugada, sábado eu acordo e naquela madrugada que eu acordo do nada. Quando eu abro meus olhos assim, parece que o sono foge na mesma hora. E quando eu abro os olhos, a primeira coisa que vem à minha mente é orar. Aí eu oro e depois eu durmo de novo. Deus está fazendo isso com um monte de gente. E depois eu durmo de novo, sem fazer nenhum esforço. Inclusive comigo. Próxima canção, você achou ela onde? Que música é? Próxima canção, qual é, Cláudio? Maestro. Eu quero saber aí, Doce Voz? Onde é que você achou... Doce Voz. Doce Voz, ela é da autoria de uma irmã chamada Leila Franciele. Essa irmã é uma senhora casada e ela mora em São Paulo. Hoje ela é uma mulher casada, com família, mas quando ela tinha 16 anos de idade,
Ela foi sequestrada na porta da casa dela. Ela disse que a mãe estava conversando com a vizinha, de costa para ela, ela em frente, na calçada, em frente de casa, e parou um carro, botou ela dentro e foi embora, e a mãe não percebeu. E ela foi sequestrada. E a mídia ficou divulgando isso muito, muito, muito fortemente. E a polícia, quando a mídia cai em cima, eles se empenham mais, né? Parece que se empenham mais para resolver aquela situação. E logo ela foi achada. Mas os sequestradores maltrataram muito ela, machucaram muito ela, ela foi abusada. E essa irmã, ela me ensinou alguma coisa sobre perdão que eu nunca vi, fora Jesus, ninguém me ensinar algo tão forte quanto ela. Ela contou que quando pegaram o sequestrador, pegaram um, né? E aí eles levaram numa sala que só ela conseguia vê-lo e ele não conseguia ver, aqueles vidros fumê. E o delegado colocou alguns suspeitos. E disse assim, você reconhece algum ali? Eu disse, sim, é aquele lá. Foi aquele ali que me pegou. Aí o delegado disse, olha, eu tô tão chateado com o que eles fizeram com você que eu vou algemar ele e eu vou deixar você fazer tudo que você quiser por 5 minutos. Você vai poder cuspir nele, você vai poder chutá-lo, você vai poder jogar uma cadeira na cabeça dele, você pode fazer o que você quiser. Por 5 minutos eu vou deixar. Ele não vai conseguir fazer nada com você. Eu vou levar você lá e você vai fazer isso. E elas que acompanhou ele, e quando chegou lá, ela foi onde ele estava e disse, eu te perdoo, em nome de Jesus. Aí eu já vi pessoas bem próximas a mim dizendo assim, não perdoa aquela pessoa porque falou mal de mim, que levantou um falso testemunho, né? Aí uma irmã dessa dá uma lição e tanto para você de perdão, né? Será que o que você passou foi pior do que fizeram com aquela menina de 16 anos? E ela perdoou ele. E as pessoas também não entendem o sacrifício de Cristo, porque aí uma situação dessa, imagine Cristo quando levou a cruz, né? Justamente. Vamos cantar. Vamos, doce voz. Tua doce voz desejo ouvir e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Tua doce voz desejo ouvir e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Te amarei, te bendirei, te exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Tua doce voz desejo ouvir e a minha alma anseia por ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o teu amor, ó Senhor. Te amarei,
exaltarei com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Te amarei, te bendirei, eu te exaltarei com tudo que há em mim, Senhor, para todo sempre. Amém. Com tudo que há em mim, para todo sempre. Amém. Pod Luz Cast, com a presença do meu irmão Eli de Jesus. Rapaz, que canção é essa? Linda, né? Linda, linda de verdade, linda de verdade. Linda. Eli, nós falamos um pouquinho da sua história, algumas coisas como testemunho. Tem alguma coisa que você possa passar de experiência para aqueles que estão chegando hoje? Aceitei Jesus, eu quero cantar, eu quero... Porque assim, o objetivo do programa é impactar sua alma, sua vida e, de uma certa forma, mostrar a parte mais humana dos nossos convidados, que as pessoas não conhecem. Uma coisa é você ouvir o CD, outra coisa é saber da história, dos testemunhos, o que Deus fez com ele. Essas questões de não querer gravar, a outra questão é você cantar, entregou a mensagem, mas voltou enfermo. Tem certas coisas que você precisa saber. E esse espaço, ele é feito para isso. Mas as pessoas que aceitam Jesus, que recado você dá? Você pode usar a sua câmera e aí você vai dizer o seguinte: que conselho você dá para aquelas pessoas que estão chegando agora, que querem gravar? Porque hoje tem muita gente boa cantando. E essas pessoas, a boa parte delas, não vou dizer que é a maioria, boa parte delas precisam ter esse encontro com Deus. As pessoas acham que cantar é o profissionalismo. Eu quero aparecer, eu tenho que aparecer, eu tenho que aparecer. Não é bem assim. Isso. Que no evangelho real funciona. Hoje está muito fácil você gravar algum EP, que não se grava mais CD, né? Algum EP, algum DVD, está muito, muito mais fácil do que em 95, né? Na década que eu comecei, que foi década de 90. Hoje é muito, muito mais fácil. Você mesmo pode fazer sua divulgação, você pode pagar alguém, né? Compra uns pacotes aí que eles divulgam. Mas o meu conselho, para você que quer entrar nesse ramo, no ramo, não digo, eu vou dizer Ministério da Música. Em primeiro lugar, você tem que fazer o seu melhor. O seu melhor. Eu fico muito indignado quando eu chego numa igreja e alguém diz, não sei cantar não, mas é para Jesus. Rapaz, eu fico muito chateado quando eu escuto isso. É parecido quando eu vejo... Não tenho nada contra, tá? Não vão me cancelar por causa disso. Mas uma coisa é você botar uma caixa de som na rua e... Eu gosto de fazer o melhor para Deus. Então, o melhor sempre será o melhor. Faça o seu melhor. E depois você o que é você fazer o melhor? Você se especializar naquele... Né? Os levitas... Eles eram especialistas. Você pode ler na Bíblia, tem algumas versões usam essa palavra. Eles eram especialistas naqueles que eles faziam. Eles se dedicavam, aprendiam, eles viravam mestres naquilo. Eles não iam de qualquer forma. E depois você busque a graça de Deus. E busque saber também qual é a sua área. Porque tem gente que acha bonito, mas não foi chamado para aquilo. Né? Tem gente que eu conheço... Pessoas que acham bonito cantar e tenta por décadas, mas nunca conseguiu, nunca
nunca, por mais que estude, não é que ela não seja inteligente. Talvez ela esteja no lugar errado. Tem tanta coisa para fazer no reino de Deus. Você pode evangelizar. Eu tenho um amigo que ele tinha obesidade mórbida, né? E ele tinha a autoestima dele era muito ruim, porque pelo fato dele ter aquela comorbidade de obesidade, ele não conseguia namorar, ele não conseguia amigos. Então isso mexia muito com o psicológico dele. E um dia a gente saiu para evangelizar na rua, o pessoal da minha igreja, e um irmão que não sabia pregar, não sabia cantar, mas ele sabia dar um folheto. Ele não sabia pregar, ele só dava o folheto e ia embora. Então esse rapaz ia passando lá no centro da cidade, ele deu o folheto e disse: Jesus te ama. Pronto, só isso. E aí, esse meu amigo, que hoje ele é pastor, ele disse que aquilo ficou na cabeça dele o resto do dia. Ele foi dormir e ficou: Jesus me ama? Como assim? Ninguém me ama. Como Jesus me ama? Aquela frase não saiu da cabeça dele. Ele disse que aí ele morava perto da igreja central, ele disse: eu vou no culto, naquela igreja. E foi, por conta de uma frase: Jesus te ama. O rapaz não parou para pregar. Ou seja, vai ver que a sua área é essa aí. Não é a que você acha bonita, né? É a área que Deus quer que você esteja. Então você descubra qual é a sua função no corpo de Cristo. Eu acho bonito quem toca, mas não sei tocar nada, porque Cláudio me mal acostumou. Cláudio toca comigo desde o início. Aí quem tem Cláudio como tecladista vai querer aprender a tocar teclado? Né? Não sei tocar nada. Não sei tocar nenhum instrumento. Interessante, você não toca nenhum instrumento. Não né? toco nenhum instrumento. Mas eu sei dividir vozes. Dos cantores que eu trabalhei, quem dividia as vozes era eu. Tomei conta do vocal do cantor que eu falei. Eu era responsável por aquilo. E mesmo sem nem escrever partitura. Eu trabalhei com o maestro Misael Passos, é de Curitiba. Ele é o maestro do Vitorino Silva. Eu fazia os arranjos todos. Eu era responsável pelo back todo do Vitorino Silva, sem escrever uma nota musical, porque eu sabia dividir, entendeu? Mas cada um na sua área. Não tem aquela história do cada um no seu quadrado? Você tem que ver qual é a sua função. Eu conheço um cantor que nunca deu certo, e hoje ele é pastor numa igreja. E está muito bem, obrigado. Ou seja, é o lugar dele. O lugar dele sempre foi aquele. Ele estava insistindo numa coisa pela qual ele talvez não tenha sido chamado para aquilo. Pronto, aí você chegou na palavra mágica. Você quer um chamado onde Deus não quer o chamado. E você pode não ter o chamado e Deus lhe chamar para esse chamado. A última palavra é a de Deus. E se você ficar insistindo no lugar que Deus não tem para você, o seu está vago. Exato. Porque você está no lugar errado. Exato. Né? Próxima canção, você achou essa canção aonde? Próxima canção é O Homem e a Tempestade. O Homem e a Tempestade, da autoria do Chagas Sobrinho. Ele já tinha gravado essa canção, ele gravou em 2015. Eu achei muito linda ela e Chagas, eu quero regravar essa canção. Eu achei muito fantástica. E ele cedeu, a gente sempre foi muito amigo. O Chagas, a música Confissão, sei que não mereço o teu cuidado. Ele fez essa canção, ele disse assim: eu fiz uma canção pra você. Ele chegou lá em casa com violão, do nada, ele apareceu lá com violão e disse: eu fiz uma música pra você. É sua, é a sua cara, e eu quero que você escute. Eu digo: então toca. E ele pegou um violão na varanda da minha casa, me lembro como hoje, numa manhã, começou a cantar Confissão. Quando ele cantou Confissão, a primeira estrofe, que chegou no refrão, eu disse: se você quiser parar, pode, porque essa música não tem mais como ficar feia. Ela é uma outra canção também que mexe profundamente. Então, eu não conhecia ele, ninguém tinha gravado Confissão. Eu fui o primeiro a gravar, que ele disse que fez para eu cantar. Mas essa não, essa ele já tinha gravado e eu pedi para regravar ela, que Deus falou comigo através dela. Eu escutei a primeira vez e Deus falou profundamente comigo, então eu gosto. Quando Deus fala comigo, quando eu cantar, vai falar com você. Ele Exatamente. Falou comigo, se eu cantar ela, ele fala com você também, não fala comigo. Eu quero agradecer de verdade, Um prazer. de verdade, o carinho enorme pela sua Obrigado. presença aqui. Vou repetir, renovar os votos, você é meu irmão do coração. Eu digo mesmo. E muito prazer, muito feliz de você estar aqui. Eu também. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ele é um homem de Deus. Eu vou deixar na descrição, tá, o contato para você convidá-lo, leve para o congresso, deixe Deus
fazer com ele o que desejar em qualquer festa que você o convidar e você não vai se arrepender. Aqui eu quero agradecer, tá, por mais um programa, por mais um Pod Luz Cast, mas a gente vai encerrar com Eli cantando, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua alma, a sua família e que você espalhe esse projeto, esse programa, o que você pode chamar o que você quiser, contanto que pessoas sejam alcançadas, tá? Pela mão do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até a próxima e a gente encerra com ele, Eli de Jesus. Eu quero agradecer aos músicos que estão comigo aí. Pode agradecer, fica à vontade. Os músicos, Cláudio é meu maestro desde sempre. Inclusive a irmã dele canta comigo, você sabia? Flavinha? Flavinha canta comigo também da mesma época. Da mesma época que ele veio cantar comigo, tocar, Flavinha veio, é um soprano de excelente qualidade, grava comigo, com outros cantores também. Aí tem o PC. Eles vêm, né? Pode ir, pode. Dudu na guitarra, Rumenig na bateria, Raoni no baixo. Eu louvo a Deus pela vida deles. E Elson sempre foi meu técnico, viu? Sim. Sempre foi meu técnico, Elson. Sim. Só não no primeiro disco, que o primeiro disco eu não gravei no nosso estado, eu gravei fora. Mas do segundo até o último que eu gravei, Elson na técnica. E nos violões, e fazendo alguns arranjos. Inclusive, o Homem e a Tempestade arranjo dele. Tem muita coisa, inclusive a gente já tomou ele de você e a gente tá por aqui, brincadeiras à parte, né? Mas Elson é um maestro, engenheiro de som, é o cara que sabe fazer as coisas. Sim. E ele também está no nosso projeto do Pod Luz Cast, está nos bastidores. Eu sou só o produto final. Que Deus abençoe a sua vida, a sua alma e até a próxima. Eli de Jesus. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio. A embarcação vai afundar. Se Jesus estiver no barco, afunda não. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar. Os meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu que fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.
que ele habita, que tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.